Pode ser renovados. Amém. Graças a Deus, irmãos, pode se assentar. Podemos perder tudo, né, irmãos? Menos a presença de Deus. Eu costumo dizer que a maior derrota para um cristão não é a morte, não é a falência, é a falta da presença de Deus. A maior derrota do ser humano é a falta da presença de Deus. E o Senhor Jesus, Ele nos orienta. É o que nós precisamos fazer para estar na presença de Deus. O texto desta noite é Mateus 5. Mateus 5, a partir do verso 1, as bem-aventuranças. Nos orienta, né, o que é necessário para entrar no reino de Deus e como agradar ao nosso Senhor. A palavra do Senhor, Ele nos fala: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma cadeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em sua casa. Glória a Deus. Mas o Senhor nos dá algumas orientações, né, que nós precisamos seguir. Eu estendi até o sal da terra e a luz do mundo, porque não adianta a gente querer, né, seguir as bem-aventuranças, né, ser humilde, ser amoroso, né, procurar a justiça, né, e não ser a diferença nesse mundo. Não ser o sal da terra, não ser a luz do mundo que ilumina as pessoas, onde as pessoas vejam o reflexo do Senhor através das nossas vidas. Porque para termos intimidade com Cristo, precisamos ter um relacionamento com Ele. Precisamos viver a vida que o Senhor vive, né? E seguir o exemplo que Ele seguiu. Então nós precisamos estar na presença do Senhor. As bem-aventuranças mostram uma verdadeira felicidade, que é seguir e viver a vontade do Senhor. E os princípios de Deus para cada um de nós. Aí no Mateus 5,3 diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Ou seja, Jesus já começa falando, né, que nós temos uma promessa, que é o reino do céu, mas precisamos reconhecer que nós somos pobres de espírito, que nós necessitamos da misericórdia de Deus, necessitamos daquilo que vem do Senhor. Ser pobre de espírito não é ser pobre material, não é ter falta de recurso, é reconhecer a necessidade em Deus. É reconhecer que nós necessitamos estar na presença do Senhor e necessitamos da misericórdia de Deus. É uma atitude de dependência, de total humildade e estar debaixo da graça de Deus. Na época de Jesus, a pessoa ser humilde ali, ela ser pobre de espírito, ela era desvalorizada. Ela não teria valor nenhum. Mas Jesus, ele vem para fazer a diferença. Porque ninguém mais do que Jesus demonstrou o amor, né, a cada um de nós. Nós podemos ver que temos exemplos de homens ali que reconheceram que eram pobres de espírito, né? Assim como nós vemos
homens que tenham misericórdia, que clamavam ali a história do publicano e do fariseu, onde um se engrandecia, né, porque não era corrupto, não era ladrão igual aos outros. Enquanto isso, o outro reconhecia que era um pecador. Ele falava, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador, né, sou falho. Ou seja, ele necessitava da misericórdia de Deus. É reconhecer que nós necessitamos da misericórdia de Deus. Então nós precisamos estar cientes disso. Outro que reconheceu foi Pedro. Quando Jesus ali, falando com eles, ele chega em um determinado momento para o Senhor e fala, Senhor, para onde nós iremos? Só Tu tem a palavra da vida. Ou seja, ele sabia que só Jesus tinha a palavra de salvação. Só Jesus tinha a palavra de libertação, a palavra da vida. Então eles dependiam de Jesus e eles reconheciam isso. E a palavra do Senhor ela nos estende, como Mateus 5,4, onde diz, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Irmão, chorar na presença de Deus, isso alivia o coração, isso alivia a alma. Mas chorar por quê? Por conta de um negócio mal feito, de uma proposta de emprego que não vingou, de um prejuízo material, de um prejuízo financeiro? Não. Você está chorando por uma coisa material. Agora, chorar na presença de Deus, ela tem que ser por um espírito, tem que ser por um reconhecimento de pecado, reconhecer que pecamos, que falhamos para com a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Então é chorar na presença de Deus, é ir no nosso quarto ali, nos derramar na presença dEle. E pode ter certeza, irmãos, a misericórdia de Deus, ela paira sobre nós quando nós verdadeiramente nos arrependemos e entregamos ao Senhor as nossas falhas. Entregamos ao Senhor os nossos prantos, os nossos lamentos, mas não voltados para bens materiais. É reconhecer os nossos erros, é reconhecer as nossas falhas. E Jesus, ele nos promete o consolo, né? Ele nos promete a resposta. Então, por isso que nós precisamos, sim, de vez em quando derramar na presença do Senhor, porque isso purifica a nossa alma, purifica o nosso espírito, né? E não por bens materiais, não por coisas que se perderam, mas porque nós necessitamos da graça de Deus. Quando nós nos entregamos na presença de Deus, que nós vamos para um quarto, que nós choramos ali na presença do Senhor, o coração fica aliviado, o espírito fica mais leve, a cruz fica menos pesada, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá a resposta. Então nós vemos aí, tem exemplo de mulheres, Ana, por exemplo, ano após ano, ela chorava na presença de Deus, porque ela queria um filho. Era uma virtude que a mulher tinha, uma virtude que a mulher tem, e que ela não tinha porque era estéril. Então, quer dizer, e a promessa que Ana fez ali, ela cumpriu sua promessa, entregando seu filho para ser cuidado pelo Senhor, para servir a obra do Senhor. Então Deus deu a resposta a ela. Né? Ela teve a resposta do Senhor quando ela entrou ali em sinceridade para com Deus e chorou verdadeiramente. Né? Nós temos o exemplo de Agar, né? Quando ela foi dispensada pelo seu marido, por Abraão ali, seu marido não, pelo seu senhor, por Abraão, que ela foi com seu filho lá. Ela chorou, por quê? Porque ela não tinha alimento, não tinha nada para dar para aquela criança, e ela deixou a criança lá. E o Senhor viu o lamento dela, viu a dor dela, e respondeu a ela, não deixou ela sem resposta. Então assim, Deus não nos deixa sem resposta. Quando nós choramos com sinceridade, quando nós reconhecemos que necessitamos de estar na presença do Senhor, da misericórdia do Senhor. Então, sim, bem-aventurados que chorem, porque serão consolados. E nós seremos consolados, sim. Mas desde que a gente chore por motivos certos, né, na presença do Senhor. Então nós precisamos ter essa ciência. E outra, nós precisamos também ter a humildade, como diz no versículo 5. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por herança. Essa bem-aventurança reflete uma oração, um coração que não busca vingança, mas age com paciência e bondade. Ser manso de coração não é ser fraco, né, mas ter um espírito humilde. Né? É isso que nós precisamos, ter um espírito humilde, pacificador, e confiar em Deus, né, diante dos desafios. Né? Os judeus, na época, quando esperavam o Messias, eles esperavam o Messias ali, guerreiro, né, um rei, né, um homem potente, mas veio um senhor, veio ali um marceneiro, né, vestido com roupa simples, mas era tudo que eles realmente precisavam. Então a gente não precisa esperar nada mais do que aquilo que Jesus tem para nós. E ser manso, ser humilde, é reconhecer isso, que nós precisamos estar na presença de Deus com dignidade, com humor,
com amor, né? Não soberbar, não ser soberbos. Ser manso, né? Vai ao encontro com a vontade do Senhor. E Ele nos chama para tratar isso com bondade, com graça, né? Então por isso que nós precisamos sim. No versículo 5 de 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa bem-aventurança, ela destaca o desejo profundo por justiça, tanto pessoal quanto social. Jesus fala de fome. Ele fala de uma fome espiritual, onde precisamos estar sedentos pela graça do Senhor. Jesus nos lembra, né, que Deus satisfaz plenamente aqueles que buscam a sua justiça. E quem busca a justiça de Deus, sim, sempre será satisfeito. Né? E precisamos refletir se a nossa fome de justiça, ela se baseia no aspecto espiritual ou material. Né? E é por isso que nós precisamos ter a certeza disso. Que precisamos, sim, buscar a justiça, sim, mas a justiça espiritual. Né? É buscar a face do Senhor. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ter misericórdia, não veremos a Deus. Né? Ter misericórdia, ser misericordioso, é ter compaixão, é refletir no amor de Deus. E Jesus promete que aquele que age com misericórdia também experimentará misericórdia. Né? Perdoar para ser perdoado. Né? É ser misericordioso com aqueles que nos prejudicam, com aqueles que nos desejam mal. Então precisamos sim ter misericórdia. Porque no tempo de Jesus lá, irmãos, misericórdia demonstrava fraqueza. Né? Em muitos aspectos ainda é assim. Né? Você ser bondoso, você não ir pagar o mal com o mal. Às vezes as pessoas acham que você está sendo fraco. Só que não é. Né? A gente não precisa ir pelas ideias dos outros, pelo que as pessoas pensam, mas pelo que o Senhor quer para com cada um de nós. E Deus, ninguém mais do que Deus, é misericordioso. Né? Por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele mandou para nós, né? E por tudo que Ele tem para nós, não existe misericórdia maior do que a misericórdia do Senhor, né? Do que o amor de Deus para conosco. Então o amor de Deus conosco é fora de sério. A misericórdia de Deus é extraordinária. Versículo 8 diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Jesus ensina que a pureza do coração é fundamental para uma vida bem-aventurada. Ser puro de coração reflete sinceridade, verdade e santidade. Um coração livre de hipocrisia, de orgulho ou maldade. Um coração com devido temor a Deus, um coração puro, com certeza agrada a Deus. E aí só veremos a Deus se tivermos um coração sincero, um coração com devido temor ao Senhor. Os líderes religiosos daquela época enfatizavam rituais, né, de purezas externas, de seus holocaustos, tudo. Mas Jesus, ele vinha com o coração simples, com o coração temente, né, com integridade, com o coração sabendo o que cada um precisava. Então nós precisamos sim ter um coração puro. E ele ensina que Deus se preocupa sim com cada um de nós, né? E nós temos o hábito de nos preocupar muito com a aparência das pessoas, né? Nós vamos, o nosso coração às vezes ele tende para o mal, né? Para nos enganar. Por quê? Porque nós temos o hábito de ir muito pela aparência, né? A pureza do coração não se trata apenas de evitarmos o pecado, mas de vivermos com um coração voltado para o que Deus quer, né? Para o amor de Deus. E nós temos exemplo, Davi, por exemplo, né? Quando Samuel foi lá ungir um dos filhos de Jessé, né? Ele chamou todos lá, ele foi pela aparência, né? Ele pegou primeiro lá, achou que era aquele, porque era forte, porque era guerreiro, né? E Deus bem lembra que Deus não vê como nós, né? Deus vê o coração. E é com o coração que a gente verá a Deus, né? Com o coração sincero, com o coração correto, né? Com os princípios de Deus no nosso coração. E muitas das vezes a gente tem esse hábito, né? De julgar as pessoas pela aparência. Mas Deus não nos julga pela aparência, né? Deus julga pelo coração de cada um de nós. Então nós precisamos, assim como Davi sempre teve um coração puro, um coração sincero ao Senhor, nós precisamos ter também. Um exemplo que nós temos é Estevão, né? Estevão, ele foi ali pregando a palavra do Senhor, seguindo os princípios do Senhor Jesus. Ele foi apedrejado, e mesmo quando estava sendo apedrejado, ele orou por aqueles agressores,
né, pedindo que Deus os perdoasse, pois não sabiam o que faziam, né, e ele viu a glória de Deus. Então, se nós quisermos ver a glória de Deus, sim, nós precisamos ter um coração sincero, um coração com devido temor ao Senhor. Reconhecer, sim, que somos falhos, que somos pecadores, que nós temos as nossas falhas, né, mas que nós temos um coração transformado pelo Senhor. Nós precisamos ter um coração voltado para o Senhor. Mateus 5,9 diz, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores promovem reconciliação, paz, né? E isso reflete o caráter de Deus na vida de cada um de nós. Eles não apenas evitam conflito, mas buscam harmonia entre as pessoas. E Jesus nos ensina, né, que ser filho de Deus significa agir como ele agiria, né, sendo pacífico, trazendo paz às pessoas e não discórdia. Porque não tem uma coisa mais desagradável do que um cristão que gosta de uma briga. Né, um cristão que gosta de uma fofoca, de uma intriga, de um murmurinho. Né, se tem uma coisa que com certeza desagrada muito a Deus, é isso. É um cristão que em vez de trazer paz, ele traz discórdia. Ele, como diz o ditado, né? Eu dou um boi para não brigar, mas dou uma boiada para não sair da briga. Então, quer dizer, tem muita gente que é assim. Então, adoram a briga. E nós precisamos, sim, ser pacificadores. E é isso que o mundo precisa, irmãos. O mundo precisa de pessoas voltadas para a paz. Né? Porque nós estamos vendo aí, as pessoas estão se perdendo, a violência está em todos os cantos. Né? O amor das pessoas está esfriando, literalmente, como a palavra de Deus diz. Né? O amor das pessoas, sim. Né? É tudo, hoje em dia, é voltado para a violência. Né? É para a guerra. E nós precisamos, sim, fazer a diferença. Né? Nós precisamos trazer paz às pessoas. E não guerra ou discórdia. Nós estamos vendo que isso aí está sendo perdido nos dias de hoje. Então nós estamos vendo que é guerra, rumores de guerra, né? E a tendência pode ser piorar ainda mais. E se nós que temos a palavra de vida, que nós que temos o chamado do Senhor, não viermos para fazer a diferença, quem vai fazer? Né? Então nós precisamos, nós somos chamados para isso, precisamos sim buscar a face do Senhor e ser pacíficos. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Jesus afirma que aqueles que enfrentam perseguições por viverem segundo a justiça de Deus serão abençoados e muito, né, ao entrarem na presença do Senhor, ao estarem na glória para com o Senhor. Mas ser perseguido, irmãos, quando o Senhor fala é por conta da justiça, né? E nós precisamos sim, uma hora chegará aqui. Hoje nós temos a liberdade de falar de Deus aos quatro cantos. Não tem esse problema, mas uma hora isso vai acabar. E nós precisaremos estar preparados. Né? E essa justiça que nós precisamos buscar refere-se ao viver conforme os valores de Deus. Né? Com integridade, com amor, com obediência. Né? Ser perseguido, isso demonstra fidelidade a Deus. Seguir Jesus significa enfrentar a hostilidade. Né? Significa que seremos perseguidos, sim. E ele nos encoraja a perseverar. Lembrando que o reino dos céus pertence aos que suportam as dificuldades, né, por amor a Cristo. E hoje muitos enfrentam perseguições por conta da fé. Né, são zombados, são criticados, são apontados. Né, e isso faz parte da nossa vida. E nós precisamos estar preparados para isso. Né, porque muitos cristãos, uma hora, vão negar a Cristo. Né, se não estiverem firmes na presença do Senhor, na primeira dificuldade, às vezes as pessoas negam. Outra bem-aventurança são: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, e perseguirem, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E Jesus encerra dizendo, né? É uma palavra de incentivo. E ele reconhece que nós seremos perseguidos, e que nós precisamos estar fortalecidos na presença do Senhor. Então, no mundo de hoje não nos resta muita coisa, né? A não ser buscar a face do Senhor e buscar, né, nos fortalecer. Então nós precisamos estar debaixo da graça de Deus, irmãos. Porque não está fácil. Né? Então nós precisamos seguir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Ser a diferença nesse mundo. Ser a luz desse mundo, né? Ser o sal da terra e buscar a face do Senhor. Eu te convido a fazer um momento de oração. Vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que nos dê a sabedoria, o discernimento, para que venhamos buscar a face do Senhor todos os dias.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, novamente em sua santa presença, pedimos a graça, a misericórdia, que só através do Teu Santo Espírito possamos buscar, Deus. Que o Senhor, meu Deus, através do Teu Santo Espírito, continue a nos guiar, nos guardar, para que venhamos ter as bem-aventuranças, Pai, na nossa vida, no cotidiano, Pai. Para que venhamos a ter um coração íntegro, Pai, um coração com devido temor a Ti. Um coração, Pai, onde nós buscamos a Ti e que nós venhamos a buscar a Tua face, Pai. Que venhamos a reconhecer que nós somos pobres de espírito, que nós choramos para sermos consolados, que nós venhamos a ser mansos, Pai. Que nós venhamos a ter sede de justiça e misericordiosos, pois necessitamos estar na Tua graça, na Tua presença, onde somente através do Teu Santo Espírito nós seremos fortalecidos e guardados. Pedimos a Ti que o Senhor continue a fortalecer a cada um de nós, de maneira que só o Senhor consegue fazer e que nós venhamos a reconhecer que necessitamos da graça e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus.